Hoje é um dia muito importante para o mercado, além de ser fechamento mensal, é também uma super quarta, com divulgação de taxa de juros, a definição de taxa de juros para os Estados Unidos desse mês, e algumas pistas do que pode acontecer com as próximas divulgações de taxa de juros. Será que a gente vai começar a ter o decréscimo de taxa de juros? Será que vai diminuir a possibilidade para o final do ano o Federal Reserve diminuir as taxas de juros? Tudo isso vai acontecer com algumas pistas dadas pro dia de hoje com o discurso do FONC. Hoje vamos ter um dia um pouco volátil, então nesse momento o mercado está mais estagnado esperando essas divulgações, mas acredito que grande parte dessas divulgações já estão precificadas e o gráfico já pode nos mostrar algumas pistas do que pode acontecer aí pro decorrer do próximo mês, o mês de agosto, que eu acredito que seja um mês positivo, tá bom? Tudo isso a gente vai ver no dia de hoje, mas primeiro vamos observar o que está acontecendo com o Ethereum e com os ETFs de Ethereum, que está nos dando algumas pistas positivas também para as altcoins. Por exemplo, na semana passada a gente teve ali alguns fechamentos no negativo com os ETFs, já mostrei esse gráfico aqui para vocês algumas vezes e vamos acompanhar por alguns dias e algumas semanas e com muita frequência, porque o ETF de Ethereum pode nos mostrar pistas se a gente vai entrar ali em uma altcoin season ou não. Enquanto a gente tiver despejo de Ethereum acontecendo, muito difícil entrarmos em uma altcoin season, tá bom? Então, por esse motivo que vamos acompanhar com muita frequência esses dados aqui, os dados de ETF de Ethereum aqui no canal. Então, se você não está inscrito, te convido a se inscrever, porque eu estou aqui todos os dias, tanto para mostrar para você o que está acontecendo com as altcoins, quanto com o mercado como um todo, para que você consiga ter boas oportunidades aí no mercado. O foco vai ser sempre de passar oportunidades. Tá bom? Então se inscreve aí para você não perder os vídeos que publico aqui. Se possível, ativa também as notificações. Tem um sininho aí do lado, ativa, porque assim que eu publicar, você já vai ver o vídeo que eu publicar aqui em tempo real praticamente, e você vai conseguir aproveitar as oportunidades na hora que eu publicar o vídeo, tá bom? Vindo aqui, primeira pista positiva é que no dia de ontem a gente teve um fechamento positivo, o primeiro fechamento positivo de 4 dias. A gente só teve um dia fechando no positivo, que foi o dia do lançamento, depois só dias negativos. No dia 29, que eu tinha passado aqui para vocês, que não teríamos um fechamento tão ruim, mas ainda assim fechando no negativo, foi o que aconteceu, e depois um dia fechando no positivo. Não foi um dia tão positivo, mas já é bom para estabilização de despejo de Ethereum no mercado. Ou seja, se temos um dia estável ou positivo, isso significa que a quantidade oferecida no mercado é menor, e se a gente tem uma valorização do Bitcoin, a gente tem uma demanda crescendo também. Com isso, a gente tem a valorização no preço do Ethereum e, consequentemente, altcoins como um todo. Tá bom, pessoal? Então, é super importante acompanharmos isso daqui. No dia de ontem, a gente teve um despejo de 36 mil Ethereums pela Grayscale, e a maior compra veio da BlackRock com 35 mil. Depois a gente teve outras gestoras comprando um pouco também, mas a maior compra veio da BlackRock. Então a BlackRock fez uma compra ali bem interessante, acredito que foi a maior compra desde o lançamento. O que significa que o interesse comprador, através das outras gestoras e não só da BlackRock, está aumentando, está começando a crescer, e talvez o despejo pela Grayscale comece a estabilizar um pouco. É muito cedo para falarmos sobre estabilização de despejo da Grayscale, mas é importante a gente ver a Grayscale despejando uma quantidade mínima entre 30 a 20 mil Ethereums por dia. E quando vamos ver o Ethereum lá no gráfico, que é importante também a gente está observando, eu vejo que existe a possibilidade do Ethereum, como ele rompeu esse canal, geralmente canal apontando para baixo rompe para cima, ele rompeu e veio fazer um pullback exatamente na região de 3 mil dólares por unidade que tinha passado para vocês. Se ele continuar subindo e romper essa região de 3.500, a gente vai ter estabilização de despejo lá das gestoras, da gestora que está despejando, que é a Grayscale, e uma crescente compra, uma compra constante continuamente. Todos os dias a gente pode ver compras grandes através das gestoras para o Ethereum, rompendo essa região aqui de 3.500, porque vai formar uma estrutura de alta, o que vai ser muito bom para o preço de Ethereum nesse momento, tá, pessoal? Rompendo aqui,
vamos ter alvos, os próximos alvos sendo buscados em $4.000 por unidade, depois alta máxima histórica. Primeiro, o que vamos observar é o curtíssimo prazo para ver se existe a possibilidade de chegar lá em cima em 3.500. Observando aqui o que está sendo formado agora, existe a possibilidade de ser uma bandeira de baixa, o que assusta um pouco, tá bom? Mas não necessariamente por estar formando que ele vai simplesmente cair só porque formou. Ele precisa da confirmação, tá bom? Confirmação vai se dar se ele voltar aqui e perder esse fundo em 3.200. Ou seja, perdeu o fundo em 3.200, você vai ficar de olho aí, vai marcar no seu gráfico, perdeu esse fundo, possibilidade de mais queda voltando até mesmo a $3.000 por unidade ou 2.800 que vai estar lá embaixo, tá bom? Mas enquanto tiver aqui dentro dessa região lateralizando, possibilidade dele ir lá em cima buscar 3.500 e descaracterizar aqui essa possível formação de bandeira e romper 3.500 para buscar $4.000 por unidade. Então vai ser esse padrão que a gente vai começar a observar no Ethereum a partir de então. Perdeu fundo, 2.200, queda para Ethereum até lá embaixo em 3.000 ou 2.800. Rompeu aqui, o que você faz? Onde que vai estar a oportunidade? Você não faz nada, você espera o preço buscar os fundos lá embaixo, 3.000, depois 2.800, aí sim você vai ter oportunidade no Ethereum. Luiz, você está dizendo que vai cair? Não, eu estou dizendo que precisamos observar e se ele perder esse fundo, aí sim ele vai cair, tá bom? Precisamos observar também o Bitcoin, o que está acontecendo no Bitcoin. Primeiro, antes de falar sobre curtíssimo prazo, eu quero te mostrar o médio prazo que está acontecendo aqui no Bitcoin. Porque no curto prazo, quando a gente fala sobre possibilidade de queda, muita gente se assusta e acaba saindo ou deixando de aproveitar as oportunidades porque simplesmente existe a possibilidade de queda. Só que as pessoas esquecem de observar que é queda de curto prazo, ruído de curto prazo. Por mais que o Bitcoin caia lá embaixo em 63 mil, e existe a possibilidade de cair lá. Se cair lá nos 63 mil, muita gente se assusta, deixa de comprar ou simplesmente começa a realizar e sai do mercado e perde a oportunidade. Só que a busca até 63 mil, a gente está falando de uma busca de 1 a 2 semanas para voltar subindo logo em seguida, tá bom? Então, antes de falar sobre curto prazo, para que você não fique assustado, primeiro vamos observar médio prazo para que você fique mais tranquilo aí para você que está montando o carteira spot, tá? Observa o que está acontecendo e o padrão que está sendo formado aqui no médio prazo no Bitcoin. Uma bandeira bem definida, ainda não foi confirmada, mas está bem definida e ao romper essa bandeira, que vai acontecer a confirmação, a projeção para Bitcoin no semanal está lá em cima em $90.000 por unidade, quando a gente pega apenas essa projeção aqui. Quando pegamos toda a projeção, desde o fundo aqui em $25.000 por unidade, que era a região que a gente estava comprando, a projeção vai lá em cima em $100, $100.000 por unidade, $103.000 por unidade. Então, nesse momento, pessoal, no médio prazo, está tudo tranquilo. Está tudo apontando para mais valorizações. Quando a gente pega um indicador de médio prazo, como por exemplo o PyCycle, que indicou algumas regiões de fundo e de topo do mercado, veja aqui, lá no ciclo passado, quando a gente passou pela mesma lateralização no pós-halving, ele previamente tocou e ficou segurando nessa região, na média DMA de 111, ficou segurando nessa região até começar a subir. Quando começou a subir, ele já não voltou mais. Quando ele voltou para DMA 111, foi para iniciar o bear market. A mesma coisa está acontecendo aqui. Ele está segurando na DMA 111, rompeu previamente, tá? Nunca aconteceu isso antes, mas logo depois já voltou para cima da DMA 111. E quando ele sair descolar da DMA 111, vai ser para subir e voltar só no bear market. Tá bom? Então, a qualquer momento a gente pode ver isso acontecendo, principalmente com a confluência dessa formação aqui no Bitcoin. Tinha falado para vocês também sobre essa última pernada que o Bitcoin teve até essa região de $73.000 por unidade, onde eu tinha colocado aqui para vocês observar um padrão onde a gente puxa desse fundo que a gente teve lá atrás até esse topo e projeta toda essa movimentação aqui no Bitcoin a partir de então. Olha como conflui desde essa região de fundo aqui no Bitcoin até a busca lá em cima, onde ele busca, toca uma vez, volta, vai de novo, volta, para depois ele romper. Só que a partir do rompimento, a gente
tem a valorização ou uma valorização bem mais rápida, onde a gente vê todo esse movimento aqui, toda essa pernada sem correção. Ele para um pouco para descansar, para continuar subindo lá na frente. Então, acredito que a partir do momento que o Bitcoin for buscar lá em cima, ele já buscou uma vez, ele vai de novo, vai tocar, de novo nessa região de 69, tinha passado em live para vocês, passei em vídeo também na semana passada que ele viria a 69, mas não para romper. Talvez na segunda vez ele volte, toque de novo, recue porque ainda vai ter pressão vendedora e quando ele romper, aí sim ele rompe para subir com tudo, tá bom? Então acredito que existe a possibilidade dele voltar lá em cima de novo, só que antes dele voltar lá em cima de novo, a gente precisa observar o que está acontecendo em gráficos menores, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, para ver se ele não vai vir buscar aqui o 63, tá bom? Ele rompeu essa linha de tendência de alta, que também tinha passado para vocês em live, lá no grupo do Telegram, e ao romper essa linha de tendência de baixa, enquanto ele não volta para cima de novo, nos mantemos acreditando que ele vai vir a 63. Por quê? Ele tinha iniciado uma tendência de alta no curtíssimo prazo e rompeu essa tendência de alta no curtíssimo prazo, mostrando que inverteu a tendência. Então, o que pode acontecer nesse momento é ele ficar batendo cabeça aqui dentro dessa região e enquanto ele continua aqui dentro dessa região, dentro dessa lateralização, que é uma região de liquidez, e depois a gente fala sobre isso, ele existe, continua mostrando para a gente que existe a possibilidade do rompimento desse fundo e cair 63 previamente para depois voltar com tudo para 69, recua e passa a subir, tá bom? Então, no mês de agosto tem muita coisa para acontecer e vamos observar o que vai acontecer dentro dessa região de liquidez. Primeiro, se ele vai sair para cima dessa região de liquidez, rompendo também e voltando para cima da linha de tendência de alta, formando isso daqui, ele vai caracterizar um bear trap, uma armadilha de urso. Com isso, a força compradora vai ser forte o suficiente para ele passar dos 69 e já romper, tá bom? Então, essa característica aqui vai ser muito importante para observarmos para o decorrer dessa semana e também da próxima semana. E um detalhe importante, rompendo essa região aqui, passando acima dessa região, vai ser uma ótima região para quem gosta de pegar trade. Eu vou estar pegando alguns trades aqui se houver essa característica. Ah, Luiz, mas não aconteceu, o Bitcoin está perdendo força, perdeu fundo. O que você vai estar fazendo? Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar o 63 e a minha operação vem aqui para baixo para 63, tá bom? Então, independente do movimento de Bitcoin, estamos preparados a partir de então. Quando a gente vem para o mercado tradicional, como por exemplo o ouro está voltando aqui um pouco, tentando forçar essa região de resistência em 2.400 para formar uma nova alta máxima histórica, como aconteceu em movimentos passados. Formação de topo, ele rompeu, voltou tudo. Nas semanas seguintes, ele forçou para formar uma nova alta máxima histórica lá em cima. Mesma coisa aconteceu aqui, a gente tinha uma alta máxima histórica, rompeu, voltou tudo na mesma semana, e agora forçando para essa nova pernada, como aconteceu nesse dia aqui, precedendo também uma grande pernada lá no Bitcoin. Quando a gente vem para o dólar, veja que o dólar, ele na semana, no semanal, ele formou um topo mais baixo que o topo anterior, que os topos anteriores, e agora ele está vindo para formar um fundo mais baixo também, o que vai mostrar ali uma formação de tendência de baixa para o dólar. A característica da formação de tendência de baixa no curto prazo, que pode ser prolongado para médio e longo prazo quando romper 99. Então, até vir para 99, a gente ainda tem uma jornada a ser seguida, tá, pessoal? Porém, no curto prazo, mostra que a possibilidade é que ele venha caindo aqui, formando topos e fundos descendentes, tá bom? Enfim, para mercado é isso que eu estou de olho, essas são as oportunidades nesse momento, principalmente em Bitcoin, e as altcoins, consequentemente, surge oportunidade também, porque à medida que a gente tem as confirmações no Bitcoin, vamos ter confirmações nas altcoins também. Então, independente do preço, é só escolher a altcoin, ir lá e colocar na carteira, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.